Continuando aqui, gente. Vocês vão pegar o seu caderno, né? Para fazer o desafio, que é a entrevista com a diretora Jussara Civiotti. Vocês vão olhar aí esse box verde que contém informações sobre ela, né? Vão começar com sua manchete, que é o título da entrevista. Logo após a manchete vem algumas informações sobre ela, você pode pegar aí. E depois começa a entrevista com perguntas e respostas. Aqui tá pedindo somente 3 perguntinhas, tá? Então você vai começar com o seu nome e o que você vai perguntar para ela, né? E depois, na linha de baixo, você vai colocar o nome dela e o que ela respondeu. E assim por diante. Até terminar a entrevista aí, tá bom? Vamos lá, vamos passar para a página seguinte. Nós temos aqui o gênero textual, tirinha. Essa tirinha aí, ela contém 2 tipos de linguagem, né? A verbal e a não verbal. Ou seja, temos uma linguagem mista, né? Temos escrita e temos as imagens, os desenhos. Essa tirinha aí é a tirinha do Calvin, né? Lembrando que Calvin é um garoto que ele possui um tigre de pelúcia e ele dá vida a esse tigre, né? Na imaginação dele. Então, esse tigre é sempre o companheiro de aventuras do Calvin. Ele tá sempre conversando com o tigre, como se ele tivesse vida mesmo, tá bom? O nome do tigre é Haroldo. Vamos lá. Então, no primeiro quadrinho, o Calvin fala assim: eu sou um homem simples, Haroldo. Aí o Haroldo fala: você? Mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor? Aí o Calvin fala: eu sou um homem simples, de gosto requintado. Então, tá aí começa aqui as perguntas aqui sobre o questionário, né? Sobre essa tirinha, tá? Lembrando, gente, que quando a gente lê uma tirinha com esses 2 tipos de linguagem, a gente tem que perceber tudo, né? Todos os detalhes. A gente tem que perceber o que está escrito, como está escrito, né? O uso da pontuação, que tem muito sentido, né? Dependendo da pontuação, dependendo do jeito, né, que ele falou ali, você vai perceber os sentimentos, você vai perceber a intenção dele ao falar, tá? E também pela linguagem não verbal, que está desenhado ali, você vai perceber a expressão facial, né? Pela expressão facial, a gente percebe muita coisa do personagem, tá? Então, vamos analisar tudo, tá bom? Antes de começar a responder o questionário. Vamos lá. A número 1 tá falando sobre opinião, né? A opinião é uma maneira pessoal de julgar. É um conceito formado a respeito de um assunto ou tema, né? Um julgamento de valor. Então, tá pedindo aí para você transcrever do primeiro quadrinho qual a opinião do Calvin sobre si próprio, né? Transcrever, copiar. A partir do momento que você copiar a resposta do texto, você vai botar aspas e botar a sua resposta aí. Você vai colocar qual a opinião do Calvin aí sobre ele mesmo, tá? O que ele falou sobre ele mesmo. Na número 2, nas tirinhas, a expressão facial dos personagens é muito importante para entendermos o que está sendo contado. Foi o que eu acabei de falar aí, tá? A fisionomia de Calvin, no primeiro quadrinho, demonstra que ele está o quê? A fisionomia dele, a expressão facial do Calvin, né? Tá passando alguma coisa pra gente, né? O que você acha que ele está se sentindo aí? Na número 3,
Observe o trecho destacado do segundo quadrinho. Abre aspas. Você, dois pontos de interrogação, fecha aspas. Então, do jeito que ele falou aí, né, tá expressando o quê? Esses dois pontos de interrogação aí foram usados com que intuito, com que intenção, tá? Número 4. Na fala de Haroldo, que palavra dá a ideia de tempo? Né? A gente já estudou isso bastante, muitas vezes aí, tá? Vamos lá, número 5. Você sabe que existem palavras que fazem ligações entre as ideias, estabelecendo relações entre elas, né? Qual é a relação estabelecida pelo termo destacado no trecho? Mas ontem você queria um carro movido a energia solar. Esse mais aí, tá? A palavrinha que tá em negrito é o mais. Lembra que eu sempre dou o exemplo, né? Seguinte, gostaria muito de ir à praia, mas tenho que trabalhar, né? Esse mais aí, ele tem sentido de quê, né? Eu tenho duas frases, duas orações, né? Diferentes, que eu gostaria de ir à praia e não fui. Por quê? Porque eu não... porque eu tenho que trabalhar, né? Então, são ideias o quê? Esse mais, ele tem sentido de quê aí no meio dessas orações, tá bom? Número 6. No desfecho da história, ou seja, no final dela, percebe-se que Calvin demonstra estar conformado ou não com a fala de Haroldo, né? Justifique sua resposta. Ele se conforma ou não com o que o Haroldo falou? Ele concorda ou não, né? Aí você vai explicar aí com as suas palavras. Número 7. Essa tirinha aí não tem título, né? Então, tá pedindo para você colocar um título seu, né? Invente um título, né? Tenha criatividade, capriche e coloque aí um título nessa tirinha aí. Qual que você acha que combinaria, né, com essa tirinha? Vamos passar aqui para página seguinte. Tem um outro tipo de gênero textual, que é o anúncio publicitário, né? Não sei se vocês perceberam que todos esses tipos de texto aí nós encontramos dentro do jornal, né, gente? Encontramos poemas, encontramos tirinhas, encontramos entrevistas, notícias, e esse aí é mais um deles, tá? É um anúncio publicitário. Ele serve para quê? Ele serve para eles venderem uma ideia, a pessoa que está anunciando, né? Ela anuncia um produto ou anuncia um evento fazendo um anúncio, tá? Esse anúncio ele pode conter linguagem verbal e não verbal. Ela pode ter as imagens aí para reforçar o que foi dito, tá bom? Então aí, ó, nós temos um anúncio sobre o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, e temos duas perguntinhas aí sobre ele, tá? No anúncio acima, a imagem reforça o seguinte texto, ou seja, o que tá na fotografia, né? O que tá aí desenhado, que reforça o que está escrito, né? Reforça o que está escrito dia 22 de março ou o que está escrito Dia Mundial da Água, tá bom? Na número 2, considerando a importância do tema, do assunto, a quem se destina esse anúncio, né? A quem interessa esse anúncio aí? Na número 3, em que veículos de comunicação o anúncio acima pode ser veiculado? O que está perguntando, gente? Veículos de comunicação são simplesmente o rádio, a televisão, a internet, o jornal, né? Onde esse anúncio aí poderia ser veiculado, poderia ser exposto, tá bom? E logo após, temos aí uma produçãozinha aí para vocês, tá? Tá pedindo o quê?
para você criar um anúncio publicitário, tá? Só que a proposta é mostrar a importância da leitura para o nosso crescimento pessoal, tá? Você vai falar aí da importância da leitura num anúncio. Você vai usar a imaginação e a criatividade, pois irá apresentar seu anúncio a seus familiares, né? E vamos seguir algumas orientações para sua produção. Vamos lá. Você vai utilizar frases curtas para convencer o público a quem ele se destinará. Você vai escolher um público, né? E vai usar frases curtas. Em uma linguagem formal e direta, tá? Tornando o texto bem claro e coerente. Fique atento à imagem, pois ele precisa confirmar o que está sendo expresso na parte escrita. Ou seja, você vai fazer um desenho que tenha tudo a ver com o que está escrito, tá bom? E é uma coisa simples, né? Caprichem aí, tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês, que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Então, até mais. Um beijo.